A paz do Senhor, professor, professora da classe de adultos, sejam bem-vindos a mais um podcast EBD em síntese, momento pedagógico. A paz do Senhor, professor Julião. Paz do Senhor, professora Manu, Paz do Senhor a todos os que nos escutam. É uma alegria estar tendo a possibilidade de ajudar e de contribuir com os nossos professores. Amém. Então, esse trimestre que está iniciando, o terceiro trimestre de 2024, com a lição O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. E conosco estará, durante esse trimestre, pela graça de Deus, né, o professor Gideon nos ajudando nas dicas pedagógicas, assim como outros irmãos que virão nas próximas lições, né? E hoje nós estamos aqui para trazer dicas para esse início de trimestre, professor. Então, as primeiras dicas que eu quero dar é que você pode estar adquirindo comentários sobre os livros que vão estar baseados essas três lições, né, que é o livro de Esther e de Ruth. Então, eu tenho esse livro, Esther na Casa da Pérsia, né, que é uma sugestão, um comentário muito bom, mas que tem uma ideia mais literária, assim como As Boas Novas em Ruth, Redenção nos Campos do Senhor. Então, é algo maravilhoso, é uma leitura deleite mesmo, além de trazer comentários, uma outra visão, traz também uma forma mais literária de ver de ver o comentário, de aprender mais. Assim como também esse aqui, Deus Salve a Rainha. Esse livro, ele é fantástico, porque ao final de cada capítulo, ele traz aqui o que aprendemos, e ele é um comentário bem completo do livro de Esther. Então, essas são algumas dicas que você pode estar se apropriando para fazer um estudo geral desses livros, de modo que venha contribuir ao longo de cada lição. E para a primeira lição, que vai falar sobre duas importantes mulheres na história de um povo, a gente traz aqui algumas dicas que você pode estar fazendo durante aí a sua aula, seja nesse momento introdutório, ou seja, no meio da aula ou ao final da aula, a depender da dinâmica ou do seu planejamento, que conforme você for organizando, então essa dica é para contribuir ainda mais com a sua aula. Então, professor Gideon, qual dica você traz para os nossos professores nesta aula? Pois bem, iniciando esse trimestre, é uma lição que com certeza nós vamos aprender muitas coisas com Ruth e com Esté. São narrativas no sentido de que traz um contexto histórico, é preciso que a gente se atente que nem todos os alunos eles conseguem alcançar, eles possivelmente poderão ter algumas dificuldades com a cronologia, com os aspectos de datas, e é importante que o professor se atenha aos contextos históricos em onde essas narrativas acontecem, para que o aluno possa entender e associar, inclusive, a outros contextos políticos que aconteciam à época e assim garantir a consolidação do aprendizado. E aí, quando ele escutar um hino ou uma ministração sobre um assunto, ele vai conseguir associar o que ele aprendeu na escola dominical. Nós vamos trazer algumas sugestões para que o aluno possa, a partir do ensino do seu professor, conseguir alcançar, porque esse é o objetivo. Os professores se organizam para fazer com que o aluno seja alcançado. E tudo na lição a ser feito, tudo na aula do professor que vai ser feito, precisa ter um objetivo. O professor precisa executar uma dinâmica, precisa escrever alguma coisa no quadro, aquela palavra que ele escreve precisa ter um objetivo para estar ali. Afinal de contas, nós temos um tempo e precisamos dar conta dele.
Baseado nisto, Manu, a gente vai ter uma apresentação, e eu vou querer que a gente passe essa apresentação e nela a gente vai trazer algumas características e sugestões. Mas antes, eu vou falar do nível de atenção do aluno, né? Porque é uma condição muito importante. Nós temos geralmente nas nossas escolas dominicais 1 hora para que o professor possa ministrar a lição. Isso pode variar em algumas congregações, mas de modo geral é 1 hora. Todavia, o aluno sentado 1 hora, nós, quando também estamos sentados por 1 hora, a gente desvia a atenção inevitavelmente, né? O celular está ali presente, e a gente sabe que algumas pessoas fazem o uso. As nossas estruturas de escola dominical, geralmente, nem todas as salas estão em uma sala fechada. Muitas das nossas congregações possuem salas dentro da nave da igreja, então existe um pouco da dispersão, da fala um pouco maior, mais alta de alguns professores, da movimentação que às vezes acontece. Então, o professor, ele tem uma série de fatores externos acontecendo que competem com a sua aula. E a gente precisa tentar garantir que esses fatores externos serão minimizados. Então, nós, nessas lições, onde vamos estar contribuindo com vocês, vamos sempre estar trazendo 3 sugestões de metodologias, a partir das divisões dos tópicos. Então, a minha proposta, e é o que eu pratico, é que no primeiro tópico seja utilizada uma determinada metodologia. No segundo subtópico, o ritmo da aula precisa mudar, porque o nível de atenção do aluno já está, reduzindo. Então, no terceiro tópico, então, nós precisamos dar uma outra guinada na aula e mudar o ritmo, aplicando uma nova metodologia. Mas não serão muitas coisas para serem feitas? Você pode até perguntar. E eu respondo que nós já fazemos muitas coisas. Às vezes você recorta um papel, coloca uma referência bíblica, isso já é uma proposta metodológica, não é? Quando você pede para um aluno ler uma parte da lição, isso é uma proposta. Quando você pede para alguém de alguma forma se levantar e escrever alguma coisa no quadro, você mudou a dinâmica da sala, interagiu com a turma e fez com que os sonolentos acordassem, né? Fez com que eles virassem o pescoço, o corpo de alguma forma. Então, isso já causa uma movimentação e muda o ritmo da aula. Então, são a partir dessas reflexões que nós vamos propor algumas dinâmicas para as aulas. Ah, ok, né? Então, seguindo com essa dica, eu vou colocar aqui o slide, não é isso, Gideon? Sim, pode colocar. Vamos para a primeira lição. Título da lição: Duas importantes mulheres na história de um povo. Pode ir passando. Gostaria de fazer referência de que esse material ficará disponível, na bio, onde esse vídeo estará disponível no YouTube, tá? Orientações gerais desse material é que ele não serve de subsídio para conteúdo, ele é uma proposta pedagógica, diferente de outras apresentações que os professores conseguem facilmente na internet. Esta é uma proposta diferente, que também poderá ser usada caso o professor deseje, mas o foco dela não é em conteúdo, mas sim nas propostas pedagógicas. Pode passar. Aqui nós, a anterior, Manu, por favor. Aqui nós temos uma visão geral do material que será necessário para o uso das dinâmicas. Então, na introdução, a gente vai precisar de lousa ou um quadro com cavalete para escrever, tá? Das canetas, e a dinâmica será buscarmos nome de personagens femininas da Bíblia. Nós também vamos apresentar uma proposta de cronograma para a leitura dos livros de Ruth e Esté,
durante esse trimestre. Na verdade, o cronograma é semanal, toda semana a gente poderá ler, porque são livros muito pequenos. Nós já vamos trazer aqui o cronograma feito para que você possa fazer a impressão na sua congregação e distribuir. Nós incentivamos que você faça a impressão e distribua, além de disponibilizar na forma digital. No primeiro tópico, e aí assim por seguinte, né, a gente vai tratar. Então, nesse primeiro slide, a gente traz uma visão geral dos materiais. No primeiro tópico, eu vou propor uma tabela, assim como no segundo, porque no primeiro tópico a gente vai falar sobre as características do livro de Ruth, e no segundo são as características do livro da Esté. Então, nós fizemos uma tabela onde resumimos toda uma estrutura que o comentarista traz no seu livro acerca de informações e a gente vai poder condensar. E no terceiro tópico, nós vamos usar a lousa novamente, trazendo o que nós iniciamos a aula, né, na aula, que foi com aqueles nomes de várias mulheres, porque na conclusão o nosso comentarista ele solicita que a gente faça uma reflexão sobre a atuação feminina nos dias atuais e também como era com Ruth e com a Esther. E também vamos sugerir no final uma oração pelas mulheres das nossas congregações, e se a sua turma de adultos for de homens, os homens estão sendo convidados a orar pelas suas esposas. Essa é uma visão geral de tudo que a gente está propondo para a aula. Pode passar, Manu? Aqui eu faço apenas uma referência para formação didático-pedagógica do professor. Esse slide não é para o aluno, é para o professor. Aqui nós temos o autor Johnson, que ele traz dentro de uma hora o conteúdo que o nível de atenção da pessoa ela é reduzida. Então, se no início de uma atividade presencial o nível de atenção da pessoa está lá em cima, é o caso ali logo no início, nesse gráfico, depois de uma hora, então já cai drasticamente e ela atinge quase o zero a partir dos 30 minutos. É importante você, professor, saber disso, porque isso é um fator externo. O que que nós podemos fazer para que esse nível de atenção ele não baixe tanto ao longo da nossa lição? Pode passar. A literatura ainda diz que nos formatos atuais de digitais, o nível de atenção cai ainda muito mais rápido, né? São cerca de minutos. A nossa proposta, professor, é que dentro de uma hora, onde tem esses asteriscos vermelhos, nós simbolizamos os tópicos da lição. O primeiro tópico, o seu aluno está com um nível máximo de atenção dedicado a você. Depois de 30 minutos, o nível de atenção dele caiu drasticamente. Já é hora do segundo tópico e você precisa dar uma guinada na sua lição para fazer com que a atenção dele se amplie novamente, embora seja muito difícil que ela volte ao estágio inicial. Mas qualquer nível de atenção ampliado será melhor do que ter zero de atenção do seu aluno. A nossa proposta é que no final primeiro tópico para o segundo tópico, você apresente uma nova metodologia e na entrada do terceiro tópico, novamente, você aplique uma nova metodologia para que a sua turma não perca a atenção. Essa será toda a nossa estrutura para toda a lição. Pode passar? Então, eu tenho aqui, e eu sempre preparo a minha aula, Manu, professores que estão nos escutando, pensando neste formato. Eu tenho uma hora, eu tenho 60 minutos, e eu sei que o nível de atenção dos meus alunos irá cair. O que é que eu preciso fazer? Então, a minha proposta é que na introdução e o primeiro tópico, que corresponde entre os 20 e 30 primeiros minutos, pode passar, Manu, a gente já apresente nesta lição, na parte da introdução, você solicite exemplos de mulheres na Bíblia que honraram a Deus com sua fé e seus serviços prestados à igreja e à sociedade.
quando os alunos forem falando, você pode ir registrando esses nomes na lousa, no quadro, no cavalete, né? Pega a sua caneta e vai escrevendo estes nomes. Esse tipo de interação é importante, porque faz com que o processo de memória do seu aluno seja aguçado, ele precisa buscar, ele precisa lembrar o nome de mulheres na Bíblia que passaram por situações importantes. Isso na introdução. A gente ainda também recomenda que na introdução você proponha a leitura, né, dos livros de Esté e de Ruth para este trimestre. Neste material, novamente reforço, você vai ter o material já pronto para impressão. E ainda no primeiro tópico, nós temos a necessidade de falarmos sobre as características do livro de Ruth. Então, nós apresentamos nos slides posteriores uma tabela onde você poderá usar de forma sintetizada todas as características do livro de Ruth. No segundo tópico, nós também podemos fazer uso da tabela. E aí, qual que é a diferença? O que é que eu vou fazer de guinada nesse segundo tópico? Você pode solicitar a interação por meio da leitura do aluno, evitando repetições. Não permita que um aluno somente leia. Então, a cada interação que seja um aluno diferente, né? Então, você vai finalizar todo o primeiro e segundo tópico fazendo essa interação. E no terceiro tópico, a nossa proposta é que você volte ao quadro onde você escreveu. É sempre importante que a aula converse com ela mesma, né? Então, você iniciou com um assunto, você fecha retomando o mesmo conteúdo, lendo aqueles nomes, associa aos temas protagonismo feminino, que são os tópicos do terceiro tópico, papéis sociais e educação familiar. Dialogue e questione aos alunos sobre aqueles nomes que eles trouxeram e a relação daquelas mulheres com estes temas. É importante porque vai gerar uma reflexão entre a mulher cristã de hoje com a mulher da Bíblia em Ruth e Esther. Nós recomendamos, no final da lição, que você faça uma oração com a sua turma, por todas as mulheres que estão ali, e se a sua turma for de homens, você pode levantar os homens e orar pelas suas esposas. É a nossa proposta pedagógica para essa lição. Amém. Excelente, né, pessoal? É fantástico porque normalmente a gente, justamente quando está nesse planejamento da aula, às vezes a gente determina um tempo para cada tópico ali e acaba, por vezes, diante de questionamentos dos alunos, se perdendo um pouco nesse tempo. E aí, esse momento de atenção, de rever, de trazer esse aluno para perto nessa chamada, ele é bastante importante e significativo. Mas uma outra dica, né, que a gente traz aqui para fechar esse ciclo com vocês é tá aqui essa dicasinha bem rápida aqui desse momento, né, que seria mais como um resumozinho da lição, né? Então, como é que é visto o papel da mulher na nossa sociedade, considerando que a palavra-chave é mulheres, né? Na nossa lição. E aí vem o segundo questionamento: qual o papel da mulher cristã na igreja, no lar, no trabalho e etc. E aí, qual foi o papel de Ruth na Bíblia? Qual o papel de Esther? E, por fim, seria justamente esse pensar, né? Qual o meu papel? Para o que Deus me chamou no reino dele? Então, considerando essa visão da sociedade em relação à mulher, considerando o papel da mulher cristã tão importante no nosso contexto cristão, né? No contexto das nossas igrejas, e trazendo a história que a gente vai ver ao longo desse trimestre, essas duas mulheres que tanto nos ensinaram, contribuíram, que são mulheres improváveis, mas que estão, inclusive, aí trazendo não só ensinamentos, mas que ao longo de cada livro a gente vai ter uma aprendizagem diferente, sobre uma perspectiva diferente, tanto para a nossa vida quanto para o nosso chamado, para aquilo que Deus tem para nós. Então, a ideia é você levar esse formato para as mulheres, né, e para a classe de homens, não deixem eles de fora, façam eles pensarem, refletirem sobre
E aqui você pode estar trazendo tanto no início da lição quanto no final. No início, né, como aproveitando aí a dica do professor Gideon, né, como ele colocou, esse momento que está mais a atenção, então traz aí essa atenção e ao longo você vai retomando conforme eles foram ali escrevendo. Ah, Manu, não tenho impressora na igreja, não tenho papel, não tem problema. Só pega as questões e vai trazendo, então, para dentro de cada tópico, como o professor Gideon sugeriu, nos trouxe, para que a gente vá adequando. Então, tanto você pode estar trazendo esse chamar, né, chamando a atenção do aluno, no sentido que ele traz, né, desse questionamento ali, que está associado também, quanto você pode estar trazendo o questionamento, né? Qual é o papel da mulher na sociedade? Qual é o papel da mulher cristã? E aí a gente vai estar introduzindo nesse novo trimestre, né, esse novo conteúdo. Então, professor Gideon, mais alguma dica, mais alguma sugestão? Só reforçando as já postas e dizer que algumas dinâmicas que a gente propõe, elas são coletivas, no sentido de perpassarem para outras lições, como a leitura do livro. Então, é importante que a gente rompa com a ideia de que nós temos uma atuação com aquela turma apenas naquela aula. Nós temos uma atuação coletiva com os outros professores durante todo o trimestre com aquela turma. Então, uma proposta para dar certo essa leitura é que a gente possa acordar com os demais professores e estarmos sempre presentes em todas as aulas e fazendo lembrar os alunos a necessidade de ler os livros que nós estamos estudando. Assim, eu posso falar na minha aula, na próxima aula será a Manu e ela que tem também esse compromisso com essa dinâmica irá fazer lembrar a turma de ler os livros. Perfeito. É importante essa integração entre os professores, principalmente uma classe que tem uma quantidade maior de professores, porque o aluno ele acaba estando mais tanto interagindo quanto mais presente. Tanto faz eu hoje de eu convidar, porque ambos estão ali presentes e ele vai com certeza se sentir constrangido em não estar presente, né? Então, a ideia é a aproximação mesmo e trazer os nossos alunos para participarem da EBD. Desde já agradecemos à direção do DENEC pela confiança e pela oportunidade de estarmos aqui. E a você, professor, desejamos uma excelente aula, que Deus continue abençoando a sua vida, que você continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar e ensinar as vidas que estão aí diante de você. Uma excelente aula, um bom início de trimestre a todos vocês e a paz do Senhor.